Muito bom dia a todos, irmãos, que estamos aqui mais uma vez reunidos, aproveitando mais uma vez a oportunidade que nos é concedida pelo nosso Pai Maior, que possamos aproveitar esta manhã, este trabalho, para nos sintonizarmos com esses amigos que estão à nossa volta, nos amparando e nos socorrendo. Então, o nosso trabalho inicia, como sempre, com uma leitura. E a leitura de hoje está no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. A lição número 2. E ela diz assim: Deus está em toda parte, ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado. Nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de si. Assim, poderá separar todas as dificuldades que aparecem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Então, após essa leitura, que já nos harmoniza, vamos fazer a nossa prece inicial para esse trabalho. Que possamos, então, fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento em sintonia com estes bons amigos que nos cercam. E lembrando a Deus, Pai de amor e misericórdia. Somos gratos porque mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome para aprendermos um pouco mais sobre as Tuas leis, Pai. Leis amorosas que nos propõem um caminho sempre à frente, buscando a nossa melhor íntima. Lembramos com carinho de todos os nossos irmãos que convalescem nos hospitais, nas casas de repouso, nos abrigos, e aqueles também que se encontram ao desamparo na rua, no relento. Que possam todos receber essas energias amorosas que se originam desse trabalho, iluminado pelos trabalhadores do plano espiritual. Que possamos, Pai, fazer um bom trabalho esta manhã e que o resultado possa somar um pouquinho mais na nossa bagagem espiritual, nos fortalecendo para cruzarmos pelos obstáculos do caminho. Pedimos, Pai, o amparo, então, para este trabalho, e que possamos aproveitar e fazer a nossa parte, procurando levar
para a semana que se inicia estes ensinos. Que assim seja. O nosso trabalho de hoje, então, é uma roda de conversa com o tema O Egoísmo, Chaga da Humanidade. Eu passo, então, a palavra para o nosso irmão Glauber, para ele iniciar os trabalhos. Glauber. Bom dia, meu irmão Flávio. Bom dia a todos os irmãos que nos acompanham pelo Facebook. É uma honra participar dessa roda de conversa, tendo como a companhia do meu irmão Flávio, irmão aí que nos acompanha nos estudos do abrigo, mas também vamos ter a companhia do irmão Tarcísio, que nos honrará também com a sua presença nesse estudo, que é um tema muito atual, é um tema importantíssimo. Tanto que no livro A Gênese, no seu capítulo 3º, Allan Kardec nos fala sobre o bem e o mal. E neste capítulo, Allan Kardec vai descrevendo o início da viagem do espírito humano, para que a gente possa entender como é que surgiu esse egoísmo. O espírito, nossos espíritos criados simples e ignorantes, e ao longo do tempo vai surgindo, devido à sua época, o instinto de conservação. Ainda não temos a inteligência, mas com o tempo e o desenvolvimento da vida intelectual, também o livre-arbítrio vai crescendo de importância. A partir do momento e das várias reencarnações, esse instinto de conservação se enfraquece e essas escolhas se intensificam, deixando aos poucos esse instinto de conservação para trás. As necessidades materiais são muito fortes nesse início, mas também se enfraquecem com o tempo e o espírito humano vai sentindo a necessidade do desenvolvimento da moral e vai assumindo um papel primordial na conquista da evolução. Também conquistando essa capacidade de dominar o corpo e, por consequência, a matéria. O homem, criado simples e ignorante no início, se preocupa muito mais com as questões materiais, né? Sua refeição, quando vai dormir, quando vai se alimentar, a sua defesa. O que eu vou comer hoje? São essas as preocupações principais desse homem criado simples e ignorante. E desta forma, ele vai se comportando como um animal. A gente, neste momento, reflete que talvez, quem sabe, não estamos agindo da mesma forma, nos preocupando demais com as coisas materiais, né, com as coisas da matéria. Mas esses desejos e essas paixões materiais causam prazer ao homem. E o homem, então, tem essa necessidade de satisfazê-los. À medida que nós vamos conquistando maior discernimento através das conquistas morais, nós vamos percebendo que essas paixões materiais, elas vão ganhando uma importância menor. Vamos tendo a força de vontade, com a razão, com as conquistas morais, de conquistar esse corpo. E vamos compreendendo que nós somos os construtores do nosso próprio destino. O homem vai
tentando libertar-se dessa influência da matéria, adquire forças e o entendimento para vencê-la. Mas nós, pela fraqueza e por deixarmos essas questões materiais, muitas vezes tomar uma proporção maior nas nossas vidas, vamos permitindo que os vícios se acumulem e as nossas decisões vão sendo baseadas nessas paixões primitivas. Mas aos poucos, com o estudo, com o entendimento, esses prazeres materiais, então vamos com a força de nossa vontade, vamos com a nossa dedicação, nosso estudo e principalmente a reflexão. Nós estamos sentindo, principalmente nos dias atuais, a necessidade de deixarmos isso cada vez de lado. Nós somos um projeto para dar certo. Deus nos criou para que nós vençamos todas essas nossas dificuldades. Angel Poirot, no seu livro Pequenos e Grandes Problemas, já dizia que o egoísmo é uma fase necessária para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa sobreviver, para que depois o altruísmo possa ser uma conquista do espírito humano. Então, vem com toda essa introdução para que a gente possa estudar a questão do egoísmo. É necessário que nós saibamos o que é o egoísmo, para que a gente possa identificar em nós essa chaga. E aí fica a pergunta: o que é o egoísmo? E aí eu passo ao irmão Flávio. O que é o egoísmo? É uma pergunta interessante, né, Glauber? E a gente tem a proposta aí de tentar, nesse espaço que temos essa manhã, trazer algumas informações para cada um construir o seu raciocínio, a sua ideia a respeito desse tema, né? E quando falas, Kardec justamente cita isso, né? Lá na Revista Espírita de Julho, de 1869, também em Obras Póstumas, né? Que é esse instinto de preservação, né? Ele precisa estar muito bem, ele nos faz bem, nós precisamos dele, mas ele precisa estar muito justo entre limites, né? Então, é aquela coisa, é como a gente poderia lembrar daquela clássica figura em que temos um ente, digamos assim, angelical nos soprando no ouvido, e aquele ente menos angelical soprando no outro ouvido, ideias contrárias, né? Então, a gente fica também trazendo essa lembrança, essa figura, para mostrar que a gente está entre dois elementos, que é o instinto e a razão, né? Então, o nosso problema, até o momento, o nosso instinto esse de preservação, ele ainda está falando muito alto em nós. E a nossa razão ainda está caminhando a passos pequenos, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte, né? E se a gente buscar lá no dicionário o significado da palavra egoísmo, a gente vai encontrar algumas palavras para qualificar o egoísmo, né? Entre elas, o hábito de se colocar em primeiro lugar, né? Em detrimento dos outros, ser referência a tudo, né? Ter um amor exagerado para si próprio, né? Então, essas palavras, essas definições, elas vão nos mostrando que realmente o egoísmo ele não é essa parte interessante, e sim algo que a gente tem que combater. E a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, no item 11, uma mensagem de Emmanuel falando sobre o egoísmo, né? E ele vai dizer lá que o egoísmo é uma chaga da humanidade, e que ela precisa ser combatida, né? Porque ela impede o nosso progresso moral,
Então, aquela parte da razão que está nos soprando no nosso ouvido, dizendo, olha, procura te melhorar, ajuda o teu irmão, ela está sendo abafada por esse lado egoísta nosso, né? E ele diz também que é fonte de todas as nossas misérias. E ele vai também nos trazer uma questão importante, que ele diz que cabe a nós, os espíritas, né, fazer com que principalmente nós, os espíritos, fazer com que nós combater esse mal. Nós temos que dirigir as nossas forças, as nossas armas para este fim. E a gente pode encontrar um significado dessas palavras, onde é que está essa responsabilidade espírita. A gente pode encontrar isso lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12, os versículos 47 e 48, quando ele diz assim: porque a todo aquele a quem muito for dado, muito será pedido, e aos que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Então, nós que estamos aqui nessa seara espírita, recebendo esse conhecimento ele vem do plano espiritual, dos benfeitores esclarecidos, que já estão muito mais evoluídos do que nós e que nos trazem estas informações. Então, eles estão dizendo para nós, olha, a gente está transmitindo isso para vocês têm esse conhecimento. Agora, por terem esse conhecimento, vocês serão mais cobrados. Então, façamos a nossa parte, né, nesse sentido. E Kardec também fala para nós, lá na Revista Espírita, também que esse egoísmo, né, ele nos faz, digamos assim, sermos o que não somos, buscarmos o que não queremos, né? Na verdade. A gente julga-se, então, diz ele, que julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que seja, ao seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. E aí eu achei muito importante aqui essa palavra melindrar. E aí a gente vai procurar no dicionário algum significado para essa palavra melindre, e ele vai dizer que a gente sai do nosso normal por pequenas coisas. A gente se emburrece, embrabece, sai do tom por pequenas coisas. E aí a gente pode ficar pensando assim, então, esse melindre, onde é que eu me sinto melindrado? No lar, no trabalho? Na casa espírita existe melindre entre seus participantes? O que vocês acham disso? Eu vou complementar um pouquinho, Flávio, na questão do que é o egoísmo, antes da gente chegar nessa sua pergunta. E é muito interessante para a gente poder fazer, e a gente poder fazer as pessoas entenderem, né? Nós entendermos, ficar mais claro, quando a gente pergunta assim, o que é o egoísmo, né? E me vem a figura de uma nau. Imagine uma nau na tempestade, no mar, né? Em que os homens estão, vários, né? Tem a tripulação dessa nau, estão lá apavorados com essa tempestade, e em vez de todos se unirem nessa nau para conduzir o barco de um modo seguro, eles decidem, cada tripulante, retirar a madeira dessa nau e construir o seu barquinho. Não, eu vou me salvar, vou construir aqui o meu barquinho. Então começa a cada um retirando a madeira dessa nau e construindo cada um seu barquinho de forma para se salvar. Não sabendo, por ignorância, que cada barquinho desse não vai aguentar a tempestade. Eles vão virar, com certeza.
Uma outra figura também que me vem à cabeça para a gente poder explicar o que é o egoísmo. Me vem à cabeça de você segurando uma vela, né? A gente segurando uma vela e a minha vela acesa. E várias pessoas ao nosso redor com a vela, mas com a vela apagada. Além de eu estar com a minha vela acesa e eu ter aquela iluminação, que já não é muito boa, eu tapo aquela iluminação, não permitindo que estas pessoas recebam também essa iluminação. Então, isto é o egoísmo. A partir do momento que eu tenho a vela, eu tenho essa iluminação, mas eu compartilho esta chama de forma que todos tenham também as suas velas acesas. E também essa iluminação, ela começa o quê? A ficar mais forte. Tá? E você disse uma coisa interessante no dicionário, que ele fala, e isso a gente tem que estudar a fundo, por isso que a doutrina espírita nos pede para estudarmos a fundo. Ele diz lá, amor às coisas próprias. Né? E a gente começa a refletir, amor, será que esta palavra está colocada de maneira correta? Até porque Platão mesmo dizia que o egoísmo é o amor desmesurado por si mesmo. E Aristóteles já dizia, não é isso, é a paixão desvairada por si mesmo. E aí Haroldo Dutra Dias, numa palestra, em que ele diz o seguinte, o amor, então, mata. Se o egoísmo é o amor mata. Porque essas tragédias, esses problemas que acontecem dentro da família, no dia a dia, na sociedade, é fruto, então, do amor, já que ela está dizendo que o egoísmo é o amor. Quando, na verdade, não é. Né? Na verdade, é o egoísmo. E o Aristóteles ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, todos nós somos egoístas. Todos nós. E aí ele dividia o seguinte, o egoísta que procurava conquistar para si, né, as suas coisas, mas ao mesmo tempo ele dividia, ele compartilhava aquele conhecimento que ele tinha, ele traduzia para todos na sociedade um bem, ele fazia um bem. E já havia aqueles que tinham a necessidade de guardar principalmente o bem material. Porque ele dizia o seguinte, o melhor amigo de nós mesmos somos nós mesmos. Você convive com você, consigo mesmo, 24 horas por dia. Então é natural que nós tenhamos a necessidade de nos sentirmos bem, né? De fazer o bem a nós primeiro. Né? E aí vem aquela questão do amor próprio, do egoísmo. Né? Uma coisa é o amor próprio. Esse amor próprio, como está exemplificado aqui por Aristóteles, é normal, é natural, desde que você compartilhe. No momento em que você não compartilha e quer somente para si, aí está o egoísmo. Então, o egoísmo, ele é uma praga. Realmente, ele é uma praga, apesar de ter lido vários artigos em que alguns especialistas dizem que o egoísmo, em alguns momentos, ele é bom. Né? No tratamento, às vezes, em pessoas que têm uma baixa estima, isso é bom. Mas a doutrina espírita vem nos trazer de que esse egoísmo, né, não é uma visão mais profunda de que essa estima, ela não pode ultrapassar, ela não pode permanecer consigo mesmo, né? A gente tem que realmente compartilhar. Agora, nós estamos percebendo, para responder essa tua pergunta, nós estamos no momento em que nós estamos vivenciando o egoísmo agora com muito mais visibilidade, talvez pelas mídias sociais, né? Onde tudo agora extrapola, aparece.
E o egoísmo, ele se apresenta, inclusive se apresenta como uma grande pandemia, né? O egoísmo já é uma pandemia desde que o homem é homem, né? Nós estamos correndo com a vacina para o problema desse vírus que está aí atualmente assolando o planeta, mas não estamos nos preocupando em nos vacinarmos desse vírus que também é o egoísmo, né? Que nos separa, né? Que nos divide. Então, o egoísmo está presente realmente em todos nós, né? Nós estamos sempre preocupados com o nosso, né? Nós, quando aparece alguém que nos afronta, nós não queremos ficar por baixo, né? Nós queremos sempre ficar por cima. E por aí vai. Em todos os lugares ele está presente. Agora vem aquela questão. Eu indaguei, quando estava me preparando para esse trabalho, diante desses artigos que eu li, que o egoísmo, em certos momentos, ele é fundamental. Então, eu perguntei, será, então, realmente que o egoísmo é a chaga da humanidade? Né? E aí eu percebi o seguinte, um sintoma do egoísmo, como nós temos esse vírus, vários sintomas, um sintoma desse vírus, do egoísmo, é a cegueira. Não a cegueira material, né, dos olhos materiais, mas a cegueira da alma. Nós sempre achamos que o próximo é que é egoísta. Nós nunca somos egoístas, né? O problema está sempre com os outros. E aí, se a gente for lá no prefácio do Evangelho, ele diz assim, ó, os Espíritos do Senhor vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Está lá, já para que a gente possa realmente verificar e começarmos a entender o egoísmo em nós. Meus irmãos, aproveitando as palavras aí do querido amigo Glauber e Flávio, gostaria de dar as boas-vindas a todos os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, desejar um bom dia a todos e agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para refletirmos um pouco mais a respeito deste tema tão importante aí que o Flávio, que o Glauber já tem nos instigado aqui na nossa mente, né? E o Mauro Charão colocou lá, sem dúvida, né? Quando o Flávio falou de melindre, que sem dúvida, né? Mas antes de sermos espíritas, nós somos seres humanos, né? Então, para entendermos também um pouquinho a respeito dessa questão do egoísmo, que todos nós estamos numa determinada faixa evolutiva, né? E que isso corresponde aos nossos atos. Portanto, aquele que já consegue se dominar, aquele que não consegue sequer identificar, né, esta chaga que ainda persiste nos nossos corações, mas tem também aqueles que resolvem se reunir num domingo de manhã para refletir a respeito do Evangelho de Jesus, né, neste tema, porque já sabe que isto causa empecilho para o progresso, traz dificuldades, causa problemas. Então, identificar isto como uma chaga, fazer esta viagem interior para que se possa ver que nível está enraizado o egoísmo em nós é muito importante. E a partir daí a gente começa a entender as dificuldades em trabalhar o egoísmo dentro dos nossos corações e a dificuldade que todos nós temos, sem julgar o outro, né? E também procurando, na medida do possível, ir trabalhando essas questões dentro dos nossos corações. Fica aqui, então, essa pequena interferênciazinha aqui na reflexão e agradecer de inúmeros internautas que nos acompanham agora pelo Facebook. E é interessante. Não, pode falar. Eu lembrava, Glauber, dos teus exemplos aí que tu falava, do barquinho, da vela.
as pessoas daqui a pouco possam, no caso do barquinho, se sentir distante, porque eu não moro no mar, eu não conheço o barco direito, né? Mas o egoísmo ele tem várias facetas, né? E para a gente trazer uma mais para próximo de nós, que eu estava lembrando aqui, aquele último pedaço do pudim que a gente esconde lá na geladeira, lá para o resto da família não ver, para a gente comer numa hora bem escondida, né? O que é isso, né? O que isso está desperto em nós aí? Não deixa de ser uma forma bem egoísta de agir, né? Exato. E o Zambra foi falando, eu fui lembrando da orientação que Jesus nos deu, né? De amar o próximo como a si mesmo. E a gente percebe que é uma norma ética, uma norma de conduta dada por Jesus para nós por causa do nosso egoísmo. Porque se a gente perceber, amar o próximo como a si mesmo. Vejamos que a medida das nossas relações com o outro ainda somos nós, né? Então, eu tenho que medir a minha relação com o outro de acordo com o que eu gosto, com o que eu não gosto, né? E a gente percebe que isso é devido, como o Zambra falou, à nossa evolução. Porque haverá, e nós tivemos a presença de espíritos luminares aqui na Terra, e Jesus é o grande exemplo, de que ele não estava preocupado consigo, ele estava preocupado com o próximo. Francisco de Assis também, né? Então, amar o próximo, sim, será algum dia, quando nós chegarmos lá em mundos melhores, do nosso planeta evoluindo, amar o próximo é a lei. Não precisa como a si mesmo, porque neste momento nós já teremos conquistado os valores morais, né? A matéria não está mais nos influenciando e as questões morais já estão internas dentro de nós. Então vejam que interessante que Jesus nos deu essa norma de conduta baseado no nosso nível de evolução, né? E lá no Evangelho, né, no seu capítulo 11, item 4, ele fala da caridade. A única maneira que nós temos de vencer o egoísmo é fazendo a caridade, que passa a ser esse exercício para com o próximo. Uma reflexão bem interessante aqui, que nos traz a Ana Márcia Teixeira, né, diz ela, grande problema de vermos sempre no outro, né, o problema é a transferência daquilo que temos dentro de nós, né, e não queremos admitir, a gente sempre projeta no outro, né. Aproveitando a oportunidade de agradecer aqui o pessoal também de Santa Catarina, a Lia Colomé lá que está presente aqui nos assistindo, também a Vera Siqueira aqui, lá de dentro lá da recuperação, lá do hospital, lá da cirurgia do seu esposo, né, que diz que o verdadeiro autoconhecimento, né, somente o verdadeiro autoconhecimento vai nos curar deste vírus chamado egoísmo. O que os irmãos acham? É por aí mesmo? Nós nos transferimos isso nos outros, nós vemos o que nós temos dentro de nós nos outros, né, já que o egoísmo é essa chaga que nos perturba o progresso? Acho que é... Pode falar, Gal. Platão já dizia, né? Nós temos que ter o nosso momento do divino ócio, ou seja, parar, refletir sobre nossas vidas, né? Santo Agostinho, né? Que todo dia fizéssemos aquela avaliação do nosso dia, o que fizemos e o que fizemos, que não fizemos, né? Deixamos de fazer. Mas mesmo assim, nós temos que começar a ter, quando a gente fala em dominar a nossa vida, de sermos senhores da nossa reencarnação, um método, por exemplo, será que eu estou sendo egoísta hoje? De repente, as minhas decisões no dia de hoje, ou nesta semana, foram baseadas em quê? Nas minhas vontades? Será que eu não ajudei ninguém? Será que as minhas decisões podem ser voltadas para aqueles que estão próximos, né? Será que as minhas atitudes
possam estar ajudando aqueles que estão próximos. Então, nós começamos a ter uma palavrinha que se chama empatia, né? Começamos a entender o problema daqueles que estão mais próximos e a gente passa a contribuir com esse tempo, que é a velhinha, né? Nós vamos acendendo as velhinhas e vamos nos iluminando. É interessante esse conceito e trazendo também a essa informação, essa colocação que a Verinha nos traz aí do autoconhecimento quando nos descobrirmos interiormente, né? Divaldo Franco, ele fala muito sobre o ego, que a palavra egoísmo, ele diz, ele se deriva da palavra ego, né? E que o ego, na verdade, é isso aí mesmo, é o nosso grande adversário que ele nos domina interiormente. E é a ele que nós temos essa característica da nossa personalidade, ela dificulta o nosso progresso. E aí ele vai falar, esse nosso ego, de onde é que ele vem, como é que ele é formado, então, da nossa essência, o que nós somos. Aí o Glauber fala lá no início do programa, quando ele fala que nós somos um projeto criado por Deus que vai dar certo, né? Não tem como dar errado, já está com o propósito final que vai dar certo. E que cada um de nós tem que fazer a sua parte individual para desse processo dar certo. Aí entra o individual, não o individualismo. Né? O individual é que eu estou num coletivo, mas o coletivo eu tenho que fazer a minha parte. E o resultado disso são as nossas múltiplas encarnações, as várias experiências que temos acumulado dentro de nós, as experiências. Existem aquelas que são boas, mas também existe um bocado daquelas que não são tão boas assim, e que pesam, e que ainda nos influenciam muito na nossa característica. E é isso que a gente tem que procurar combater. Então, quando eu conheço a minha essência, que eu sei o que eu sou, eu começo a me fortalecer. Em que sentido? Eu sou um ser espiritual. A minha essência é espiritual, né? E quando eu volto essa minha ideia para esse conhecimento aqui, né, que eu conheço essa minha essência, eu vou ver que eu vou me identificando com o quê? Com a vida futura. É aquilo que Jesus falou lá para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Então, quando eu vou me identificando já com esse projeto maior que eu tenho que caminhar, levantar os olhos do chão e olhar para um macro e ver todo esse contexto que nos cerca, que nos propõe, eu tenho que procurar buscar a minha melhora, a minha reforma íntima, né? E aí existem os vários caminhos que Santo Agostinho nos dá, uma das propostas para a gente fazer isso, né? Mas, enfim, trazer para a nossa lembrança essa nossa essência espiritual. Não sei o que os irmãos acham disso. Olha que interessante, meus irmãos, as reflexões suscitando no Facebook, né? Que é exatamente nesta sequência, né? Quando ali a Cleise Barroso nos traz que o egoísmo está presente em nós, mesmo trabalhando isso todos os dias, né? Aí a Lislane Silva diz assim, conseguir fazer com que isso seja feito é uma mudança diária, que não é fácil, mas é necessária. Ou seja, a gente identifica que tem presente isso no dia a dia, mas sabe da importância que é a força de vontade e a dedicação no desenvolvimento das virtudes em combate ao egoísmo. Diariamente, para que se transforme numa rotina este combate, e aos poucos a gente vai extirpando esta mazela dos nossos corações. E aí a Vera Siqueira vem e dá uma arrematada assim, ó. A mãe, né, é o maior exemplo de amor, né? Ela nunca come o último pedaço do pudim, ela sempre deixa para os filhos, né? Então, quanto maior o amor, né, menor o egoísmo.
Então, as irmãs fizeram assim, a gente viajar a mente até Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, né? Que ele dizia que a gente consegue conceber na atualidade de amor o mais próximo, seguindo a reflexão do Glauber também de amor, né? O mais próximo da divindade, né? É o amor de mãe, né? Mas a gente precisa estar atento e desenvolver todo dia, né, Glauber? Exatamente. E eu vou até complementar com a questão 913 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a espiritualidade. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os Espíritos respondem: temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Aí ele fala a frase importante: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Então, o egoísmo está presente em todos os... é a mãe dos outros vícios. Então, quando a gente... a inveja, por exemplo, né? O egoísmo está lá presente quando a gente percebe que o outro tem e eu também quero, né? Tudo que o próximo conquistou com sacrifício, eu quero facilmente. É só ver os outros e eu começo a querer também o que os outros têm. O ciúme, por exemplo, quando o companheiro ou a companheira trata o outro como posse. Não, ele é meu. Né? Um companheiro quer que o outro haja da maneira que ele quer e assim quer dominar. Então está lá o ciúme também, o egoísmo dentro do ciúme. E assim vai. Dentro do orgulho, quando a gente vê que alguém se sobressai e a gente procura rebaixá-lo, né, para se sentir melhor, não é isso? O egoísmo realmente ele é a chaga realmente da humanidade, que faz com que a gente realmente nos separe. E aí, o Zambra falou uma coisa interessante, que é a questão da vontade. Né? Porque quando a gente coloca essa vontade, não há não há obstáculo que fique à nossa frente. É só a gente perceber que quando a gente quer um bem material, nós vamos com toda a força, nos dedicamos, arrumamos mais trabalho, trabalhamos além da hora, não é isso? Mas se nós canalizarmos essa vontade para a vontade de se melhorar, e quem diz isso é Joana de Ângeles, que diz que se nós canalizarmos essa vontade, nesse desejo firme de nos melhorar e eliminarmos o egoísmo de nós conseguimos. É claro que não é fácil e nem vai durar dias, né? Vão durar encarnações, porque a luta é diária. É o Glauber lutando contra as outras personalidades que eu tive durante a minha existência, né? Ou seja, é um contra um batalhão, não é isso? São vícios arraigados ainda no passado que eu estou carregando e que eu estou tentando tirar cada vez mais. Não sei aí se os irmãos... Eu, seguindo assim naquilo que o Divaldo também fala, que a gente precisa ir no fundo da nossa consciência para combater isso, né? E porque o egoísmo ele tem várias tonalidades, né? E Joana de Ângeles, complementando aí, Glauber, aquilo que tu falou sobre as formas ela, no livro Joana Responde, na pergunta número 34, ela vai falar dessas formas de egoísmo, onde é que elas estão mascaradas, né? Então, como tu falou, o ciúme, ela diz que é o egoísmo revoltado por não ter a posse. A ira, o egoísmo contrariado, explodindo. A calúnia é o regozijo. Essa é interessante. A maledicência, né? A insensatez, a vingança, o egoísmo que enlouqueceu, o furto, o egoísmo da posse indébita. Então, são as várias maneiras onde o egoísmo está por trás das coisas. E então a gente vai pensando assim, mas se eu consigo me identificar que eu sou egoísta, como é que eu começo a combater isso, né? E aí vem
sequência. Então, eu acho que a gente tem que procurar buscar etapas, né? Porque Divaldo Franco vai dizer que a gente não consegue erradicar nada. Os males, como mágica, a gente vai extirpar eles do nosso caminho. Eu sou, bom, reconheço que eu sou egoísta, daqui a um mês eu não vou ser mais. Eu vou me esforçar. Não é assim. Vai precisar de um longo trabalho, talvez de encarnações e outras encarnações, mas tem que ter um início, né? Então, quando eu já começo a identificar que eu sou egoísta, eu tenho que procurar fazer o meu esforço para tentar mudar situações onde eu vejo que eu sou mais egoísta, né? Então, aí, se eu começo a identificar que eu começo, bom, eu tenho pessoas que eu não aguento, eu quero que fujam de mim. Bom, se eu vejo que eu sou intolerante, e isso é uma forma, Joana está nos dizendo, a intolerância é uma forma de egoísmo, como é que eu vou combater? Eu começo aceitando essa pessoa. Eu não preciso concordar com ela, mas eu vou aceitando. Aceitando lá mais na frente, daqui a pouco, né, eu começo a identificar que essa aceitação eu já posso observar e ver, analisar o que eu posso me melhorar para poder ajudar, talvez, a pessoa, talvez me ajudar, que talvez o culpado dessas intolerâncias seja eu mesmo, né? Aquilo que a gente não quer se enxergar em si próprio. Então, esse esforço, ele tem que ser contínuo, como todo mundo está dizendo, né? E esse instinto desse nosso egoísmo, ele pode nos causar, inclusive, doenças, né? Porque a gente vai ficando tão viciado, por exemplo, eu me torno tão irado, tão raivoso, que vai mexer com a minha imunidade. E isso pode me causar doença, porque eu vou trazer isso, eu vou guardando isso como uma mágoa, um ressentimento, e essa mágoa, esse ressentimento vai mexer com a minha estrutura molecular, as minhas células se renovando. E todos nós carregamos pontos frágeis no nosso organismo, de encarnações passadas que a gente vem trazendo, e é ali que vai aflorar os problemas físicos. Então, esse combate, essa reforma íntima, no sentido de sermos melhores, inclusive, nos ajuda nesse controle também das doenças físicas. Não sei o que você acha. Interessante, Flávio, que nós conversávamos ontem ainda, né, um pouco a respeito do tema, e ficou uma pergunta assim, mas o que importa é a intenção da gente, né? Porque às vezes tu está fazendo um ato, mas a tua intenção é nobre. Por exemplo, eu vou na casa espírita, né? Qual é o meu propósito de ir na casa espírita? Né? Então, se o propósito é buscar ajuda, é um excelente propósito. Qual o propósito de eu trabalhar na casa espírita? Também a resposta vem em detrimento desta questão, qual é o real propósito que eu carrego no meu coração? Porque quando o propósito ele está aliado a algo para o ser imortal que somos, ele constrói, entre aspas, um interesse pessoal, mas numa construção do ser eterno. E quando o propósito é só para alimentar o ego, né, ou seja, aquele instinto básico, né, de comer, de dormir ou de procriar, né? Então, quando é só para essas questões materiais, elas nos desvirtuam. E aí nós vamos vendo nessas reflexões a excelência da doutrina espírita que nos proporciona isso. Do ponto de vista do ser imortal, desse processo reencarnatório que nós vamos evoluindo gradativamente e que cada um de nós tem um tempo para isso, nós vamos tendo mais humildade. E aí a gente vai identificando, mesmo que persista o egoísmo em determinados níveis dos nossos corações, mas nós vamos persistindo porque nós desejamos desenvolver algo mais duradouro, que vai perdurar, que nós vamos levar para as outras existências e que nós nunca perdemos. E aí nós identificamos isso como uma mazela e na oportunidade de nos tornarmos melhores. Aí sim nós vamos conseguir amar o próximo como a nós mesmos, no sentido de amar, no sentido profundo, né? Esse amor de mãe, esse amor divino,
onde a gente entende essas virtudes como um significado muito maior. É isso, meus irmãos, é por aí? Vejo que o tempo já está se indo, né, Igor? Não, eu achei perfeito a tua colocação. E eu aproveito também a fala do Flávio, quando ele fala, ele nos instiga, né? Como é que eu destruo esse mal aí? Já que a gente falou o que é o egoísmo, né? Como é que identificamos em nós o egoísmo e como é que agora nós eliminamos esse egoísmo. E a gente recorre ao Livro dos Espíritos, lá na questão 917, em que o Kardec pergunta qual o modo de destruir esse egoísmo. E o Kardec, nas observações, nos diz que somente através da educação é possível arrancar este mal pela raiz. Aí a gente lembra do trabalho que é realizado dentro da Casa Espírita, que é a evangelização infantil e a evangelioterapia, que somos nós, né, nos grupos de estudo, né, que participamos, e que é importante a companhia de outros irmãos, né, que ali já é uma terapia, nós percebemos as ideias contrárias, né, irmãos que às vezes a gente talvez no início não se adapte, mas que aos poucos, com a doutrina, com a convivência, nós vamos aprendendo a lidar com o diferente. E esse trabalho, essa terapia é que vai nos conduzindo, né? E sem percebermos o egoísmo, nós vamos deixando de lado. Nós vamos fazendo esse tipo de trabalho. E um exemplo bem bacana, já que a gente está falando de mãe, são as nossas crianças, né? É normal nós pais, quando nós temos crianças pequenas e ela estão lá brincando com seu brinquedinho e de repente chega uma outra criança ali e ela não quer dividir. Normal, natural. E a gente divide, né? Divide com o companheiro, com o amiguinho. Mas será que nós fazemos isso também, né, no dia a dia, nós como pais? Então, vale a reflexão do exemplo, né? Que a mudança desse planeta e para que a gente elimine esse egoísmo vem através da educação, a educação da alma, a educação das nossas crianças. E pequenas ações diárias, né? Que a gente hoje em dia está perdendo muito a questão da educação no dia a dia. Muito obrigado, por favor, um bom dia. Quando você dá bom dia, você está dando bom dia a alguém, desejando àquela pessoa um bom dia. E as pessoas, por causa do materialismo, estão se fechando, né? E pequenas ações, ajudar alguém a atravessar uma rua, enfim, pequenas ações que normalmente a gente fazia para o próximo antigamente estão se perdendo. Bom, então nosso tempo está se extinguindo. Tarcísio, gostaria das tuas considerações finais aí? Pois não, Flávio. Sim, gostaria, infelizmente, né? Quando o assunto é palpitante, o tempo escoa rapidamente. Eu gostaria de deixar essa palavra, né, como encerramento de gratidão. E a frase ali do Glaucio Silva, que nos deixou lá no Facebook. Olha aí que legal. Que fantástico. Ele diz assim, ó, olha só, estamos sempre em um processo de desconstrução e construção constante dos nossos valores ético-morais. Meus amigos, gratidão a todos e um bom domingo. Obrigado, Tarcísio. E a gente fala tanto em amor, e eu gostaria de trazer para vocês aqui, nas duas colocações finais aqui, uma palavra de Lázaro, está no Evangelho, numa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro vai falar sobre o amor, esse amor que a gente precisa desenvolver. E ele diz que o amor não é uma palavra vulgar que nós a empregamos. A gente tem que entender o amor, mas como a fusão de todos os seres na direção de um grande foco. Então, olha que importante isso. A fusão de todos os seres. Nós somos seres espirituais, nós vamos ter que nos unir espiritualmente
para ir na direção do grande foco que é Deus, o nosso Pai, o foco maior. E o nosso Mestre, Jesus, está aí como o nosso guia, o nosso modelo a ser seguido. E para finalizar, trazer aqui uma lembrança de uma passagem de Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 38, em que ele faz o seguinte chamamento, que é muito importante a gente lembrar disso. Diz ele assim: se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Então, meus irmãos, com esta palavra, eu também encerro a minha parte, lembrando a todos os irmãos, então, que esse nosso trabalho será reprisado na quinta-feira próxima, às 20 horas. E eu passo a palavra, então, para o nosso irmão Glauber, que ele possa fazer para nós a prece final para o encerramento deste trabalho. Glauber. Então, antes de tudo, gostaria de agradecer ao irmão Flávio, ao irmão Tarcísio, né, a honra de participar desse estudo do egoísmo, em que tentamos ao máximo aí falar sobre esse assunto num espaço de tempo pequeno, mas eu acredito que tenhamos deixado o assunto no ar, né? Que a gente possa ter deixado aí a sementinha na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, para que elas possam refletir ao longo do dia. E é assim que a gente fecha nossos olhos materiais e elevamos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Agradecendo por esse momento, agradecendo pela oportunidade de aprendermos um pouquinho mais sobre o teu Evangelho. Que nós possamos, ao longo do dia, refletir sobre esse assunto e que possa, Senhor, reforçar nossa vontade em mudar. O mundo está aí diante dessas atribulações, mas somos nós, somente nós, é que podemos mudar o ambiente, mudar essas vibrações. Por isso pedimos a Ti a Tua força, pedimos a Ti a sabedoria, pedimos a Ti a intuição, para que nós possamos caminhar em passos firmes. Pedimos também por todas essas pessoas que sofrem, que estão nos hospitais, né, que estão em dificuldades, as pessoas esquecidas na sociedade. Enfim, nós só temos que te agradecer por podermos conhecer essa doutrina que nos alivia e consola. Muita paz no coração de todos. Graças a Deus.